Depois que Davi matou Golias, o rei Saul ficou com inveja, porque as pessoas começavam a louvar Davi. Então ele pretende matá-lo, como nós escutamos na primeira leitura. Ele trama no seu coração a morte de Davi, mas Jonatas, seu filho, o aconselha, dizendo que o que Davi fez foi um bem. Depois nós vamos acompanhando essa história ao longo dos próximos dias. Saul não se contém e acaba de fato perseguindo Davi. Mas aquela amizade com Jonatas, pelo menos nesse momento, serve para aplacar a ira de Saul. E desse modo Deus vai protegendo aquele que ele ungiu. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. Deus já tinha escolhido Davi. O Espírito de Deus já tinha se apoderado de Davi. E por isso Deus o protege aqui por meio de Jonatas, um bom amigo que aconselha o pai a não fazer nada de mal com Davi. E assim, aquilo que o próprio Davi canta no Salmo: é no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Então a proteção de Deus, que entregou Golias nas mãos de Davi, que deu a ele a vitória e que agora também vai protegê-lo de muitos modos, até que ele possa se tornar o rei de Israel, conforme o plano de Deus. Aquilo que São Paulo diz lá na carta aos Romanos: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui também o caráter de Davi vai sendo formado. Ele que depois será rei, também vai aprendendo. Ele que era tão jovem, ora, ele matou Golias, e o rei agora procura matá-lo por conta disso, né? As injustiças, as invejas, tudo isso vai forjando o caráter de Davi também, para que ele depois seja um bom rei, um rei segundo o coração de Deus, mas justamente com perseguições, com dificuldades, com incompreensões, sofrendo injustiças. Deus vai preparando Davi para que ele se torne um rei justo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo essas situações difíceis. Jesus, no Evangelho, então São Marcos nos apresenta, e é bastante comum no Evangelho de São Marcos, a narrativa dessas muitas curas que Jesus fazia. A sua fama vai se espalhando. Jesus começa o seu ministério pregando, e depois iniciam-se também os milagres, as curas. A sua fama vai se espalhando, e muita gente de várias cidades se desloca, faz caravana, viaja, vem até a Galileia. Também pessoas vindas da Judéia, portanto, conforme diz o Evangelho de hoje, procura Jesus, e até São Marcos diz que as pessoas se atiravam sobre ele. São Pedro
de quem São Marcos é intérprete, se lembrava desses fatos, que as pessoas se atiravam sobre Jesus para ficarem curadas, e por isso Jesus sobe na barca para falar às multidões, para que não o comprimissem. A barca, nós sabemos, é uma imagem da igreja. Então, da barca, que é a igreja, Jesus fala às multidões, Jesus cura as multidões, e também os espíritos maus gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. O segredo messiânico, que é uma das características do Evangelho de São Marcos, Jesus o tempo todo está dizendo para as pessoas não revelarem a sua identidade divina, a sua identidade messiânica, sobretudo os demônios, porque Jesus não quer que a sua identidade seja revelada pela boca dos demônios. No entanto, eles o reconhecem, eles sabem quem ele é, mas Jesus manda que eles se calem. Então, o poder de Jesus sobre os espíritos maus, sobre os demônios, demonstra justamente qual é a sua identidade, qual é a sua missão. Como diz São João, ele veio para destruir as obras do diabo, e por isso os espíritos maus o reconhecem. Então, ele proclama a palavra de Deus, ele cura os doentes e ele expulsa os demônios. E justamente assim ele vai demonstrando que veio para estabelecer no mundo o reino de Deus. E é justamente da barca, na igreja, por meio da igreja, que Jesus vai realizando a sua obra ao longo dos séculos, estabelecendo o reino de Deus, expulsando os maus espíritos, curando, proclamando a palavra de Deus. Se nós queremos estar em comunhão com Jesus, nós devemos estar em comunhão com a igreja. Na igreja, por meio da igreja, Jesus está presente entre nós, fala conosco, realiza a sua obra de salvação. Então, que Jesus nos conceda a graça de estarmos sempre em comunhão com Ele e em comunhão com a igreja. Amém.